Essa semana foram divulgadas fotos do encontro que deixaram aqueles mensageiros do apocalipse da esquerda falando: nossa, agora ferrou, eu avisei, eu avisei. Pois bem, era o encontro do Eduardo Bolsonaro com o Tarcísio de Freitas. Tarcísio de Freitas, que dentre todos os governadores eleitos, além dele estar no estado mais rico, que tem o maior aparato público, ele é o que estava mais associado ao Bolsonaro, pelo menos nacionalmente falando. Talvez porque também São Paulo é o lugar onde tem o maior colégio eleitoral. Ok, e aí todo mundo falou, eu falei, São Paulo vai virar o puxadinho do bolsonarismo, Tarcísio vai colocar todos os bolsonaristas lá, ele vai virar o bolsonaristão, São Paulo, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Falei aqui, eu evitei falar isso antes do segundo turno da eleição, mas eu falei logo depois do segundo turno. Eu falei, olha, o Tarcísio vai trair o Bolsonaro assim, ó. Mas assim. Inclusive o Tarcísio já deu declarações de que ele conversa com o Lula. Assim, se for para conversar com o Lula, ele conversa normalmente com o Lula, sendo o Lula presidente. Para ele não tem problema algum. Vai muito diferente do que falam bolsonaristas aí. Tem até governador aí bolsonarista no sul do Brasil que não quer falar com Lula, nem com Alexandre de Moraes, nem com ninguém, porque é bolsonarista raiz. O Tarcísio, postura diferente. Pois bem, eu falei, calma, muita calma, eu não quis publicar nada que eu tava esperando para ver se era o que eu pensava. E era o que eu pensava. O Eduardo Bolsonaro se encontrou com o Tarcísio porque ele tá em pânico. Por que ele tá em pânico? Porque o Tarcísio não está nomeando os bolsonaristas que o Eduardo Bolsonaro quer que sejam nomeados. Vamos lembrar uma coisa, o atual governador de São Paulo, ele apoiou o Tarcísio no segundo turno, covarde, maldito. Pois bem, ele já está fazendo a transição com o Tarcísio e deixando o Tarcísio nomear pessoas para o governo. É uma transição muito amigável que está sendo feita em São Paulo, diferente do que está sendo feita no cenário nacional, onde tem equipe de transição, estão fazendo tudo, mas o governo Bolsonaro continua negando algumas informações à equipe do Lula, principalmente, né, na parte da comunicação. Estão negando tudo que é ali tem os crimes do gabinete do ódio. Ok, então o Tarcísio já pode começar a fazer nomeações, ele pode nomear para a equipe de transição? Pode, mas ele já pode fazer algumas indicações direto para o governo. E o que o bolsonarismo percebeu? Ele não está nomeando os bolsonaristas que ele prometeu nomear. Ele anunciou aí alguns bolsonaristas, possivelmente para serem secretários de governo. Lembre-se, em governo estadual, assim como municipal, um secretário de governo equivale a um ministro. E quando você tem um lugar como São Paulo, que são mais de 40 milhões de habitantes, São Paulo é equivalente à Polônia, por exemplo. Eu morei na Polônia, tem mais ou menos o mesmo número de habitantes e a economia mais ou menos igual. Né? O PIB igual, tudo mais. É quase um país. E aí, comparando com o país europeu. Então, são nomeações importantes ali. Pois bem, o Tarcísio prometeu muito e entregou pouco. Então, o Eduardo Bolsonaro foi cobrar. E a conversa não saiu bem, não. Saiu pelo contrário, saiu muito ruim a conversa do Eduardo Bolsonaro. Eu vou te falar uma coisa, a traição do Tarcísio ao Bolsonaro, que está aí na iminência de acontecer, não vai ser fácil e nem rápida. Por quê? Porque o bolsonarismo usa o gabinete do ódio para ameaçar todo e qualquer ex-bolsonarista. Tá aí Joyce Hasselman, Alexandre Frota, ó, Joyce Hasselman teve o quê? 3 mil votos em São Paulo? O Frota também não se elegeu. Tem vários outros aí que foram eleitos na rabeira do bolsonarismo, disseminando fake news com Bolsonaro, com discurso de ódio, com discurso fascista, e que depois, em 2019, 2020, saíram do bolsonarismo e que não foram eleitos aí, foram escorraçados pelo bolsonarismo, atacados assim, mas muito atacados com fake news, para servirem de exemplo. Quem trair terá o mesmo destino. O Tarcísio sabe disso. Mas o Tarcísio também sabe que uma coisa é você ter o gabinete do ódio operando dentro do Palácio do Planalto e o chefe do gabinete do ódio sendo o presidente da República, não podendo ser preso, não podendo responder um monte de coisa, tendo a caneta dele particular. Outra coisa é você tentar tocar o gabinete do ódio sem o Bolsonaro estar lá, com o STF na cola, com o Alexandre de Moraes na cola. Não vai dar. O Tarcísio sabe disso. O que aconteceu? O Eduardo Bolsonaro foi pedir cargos. Ok. Ele queria impor um bolsonarista como o chefe do governo da transição do Tarcísio. E queria impor um bolsonarista como secretário de Estado do Estado de São Paulo. Pois bem, deu ruim. O que deu ruim? Agora, esquece aqui Eduardo Bolsonaro e Tarcísio, vamos a Brasília. Em Brasília, o Lula, ele já está tendo apoio do Centrão. Então o Centrão já tinha uma fila do Centrão para apoiar o Lula antes da eleição.
Depois da eleição, a fila só aumentou, como eu dizia aqui que ia aumentar. Até gente do Partido Progressista, de partidos que estão com o Bolsonaro, então assim, vão pro Lula com uma cumbuca. Assim, como, Lula, por favor, dá alguma coisinha, eu aceito qualquer coisa no seu governo. Quero fazer parte do governo, Lula. Eu tava com o Bolsonaro, era um tempo ruim da minha vida. Enfim, estão lá todos atrás do Lula. Um dos primeiros a embarcar no futuro governo Lula, mesmo sem declarar apoio a ele oficialmente na eleição, porque não precisava, foi o Kassab. Kassab, dono do PSD. PSD com D de dado. O PSD é um partido que, um dos partidos que tem aí maior número de deputados e a segunda maior bancada do Senado atualmente. É um partido importante do Centrão e é um partido que tem muita articulação com a direita, com pequenos empresários, pequenos e médios empresários, muitos com grandes também, muita articulação com grandes também, mas com associações de pequenos e médios empresários. Ok. O Kassab, ele nacionalmente não declarou apoio ao Lula. Por quê? Porque o Kassab ele está mirando o estado de São Paulo. Ele já foi prefeito de São Paulo, era vice do Serra, se tornou prefeito. Então São Paulo é o local dele. Então o Kassab ele apoiou o Tarcísio em São Paulo. O apoio do Kassab não dá efetivamente votos. Conhece alguém aí que fala, nossa, eu vou votar em fulano porque o Kassab apoiou. Não. Mas o apoio do Kassab dá abertura para qualquer governo com os setores da direita. É importante para governos. Então ele queria ali colocar gente no governo do Tarcísio e dominar o governo do Tarcísio. Ok, o que aconteceu? O Kassab está com Lula, um dos primeiros partidos, viu? Eu falo assim, tem uma fila de partidos do Centrão, um dos primeiros da fila era o Kassab, que já está garantido como alguém que vai apoiar, que está no governo Lula, apoiando o governo Lula. Ok, o Kassab foi nomeado para o cargo mais importante do governo do Tarcísio. Imagina a cara de bunda do Bolsonaro. Pô, meu cara vai apoiar o governo Lula, o partido dele vai ser base de apoio do governo Lula. Não só base de apoio, vai ajudar na articulação. Vários senadores, o Omar Aziz, que o Bolsonaro odeia, o Otto Alencar, vários aí são do PSD, do partido do Kassab. O cara vai lá e o Tarcísio... Eita, caraca, até... quase fiz cair o negócio aqui. Aí o Tarcísio, em vez de nomear quem o Eduardo Bolsonaro foi lá exigir pessoalmente, ele nomeou o Kassab. Só que o Kassab, ele é o secretário mais importante do governo. Sabe o que cabe ao Kassab? Todas as nomeações. O Kassab, ele tomou o governo do Tarcísio. Então, obviamente, o Tarcísio vai tentar nomear. Eu digo tentar, porque na verdade quem vai mandar é o Kassab. Mas ele vai nomear alguns bolsonaristas. Por quê? Porque eu vou te repetir. A traição ao Bolsonaro tem que ser lenta e gradual, porque tem o gabinete do ódio. E o Tarcísio, ele não é tonto, ele não é idiota. Ele sabe que se ele trair o Bolsonaro de uma vez, assim, rápido, o gabinete do ódio se volta contra ele sem problema algum. Traidor, ele vai ser achincalhado. Ele já não tem apoio da esquerda. Se ele não tiver apoio de ninguém da extrema-direita e ainda for achincalhado, o Tarcísio não dura no governo. Ele sabe, ele não é burro. Se fosse burro, não teria convencido o bolsonarismo a indicá-lo como candidato a governador. Vamos lembrar que a Carla Zambelli tentou, a Janaína Pascoal tentou, aí depois que deu muito errado, elas começaram a brigar pela vaga no Senado, mas antes de elas brigarem pelo Senado, elas queriam um governo estadual. Vários bolsonaristas tentaram, e o Bolsonaro colocou o Tarcísio ali. Aí o Tarcísio vai lá e coloca um cara que não está mais com o Bolsonaro para ser o principal, que vai ser responsável por todas as nomeações. Os bolsonaristas estão, assim, irritadíssimos, porque o Tarcísio não confirmou ainda o Ricardo Salles, como secretário do Meio Ambiente, para destruir completamente a Mata Atlântica. Né? Destruiu a Amazônia, agora vai para a Mata Atlântica, agora com mais ênfase lá, né? Ele, como ministro do Meio Ambiente, também ele articulou para destruir a Mata Atlântica, mas agora vai ser o foco dele, porque em São Paulo, ali é onde tem, né? Não tem Amazônia em São Paulo. Pois bem, não nomeou ainda. É capaz que seja nomeado? Vai durar 4 anos? Não vai. Capaz de não durar 2, talvez nenhum. Por quê? Porque o Tarcísio vai mudar de lado. Ele vai mudar de lado, e ele vai mudar de lado junto com o Kassab e junto com o Centrão. Aliás, já está uma briga enorme dentro do PL por conta dos deputados estaduais eleitos, porque alguns são bolsonaristas. Só que esses bolsonaristas que tiveram muitos votos, na rabeira, elegeram vários do PL que são do Centrão, ligados ao Valdemar da Costa Neto, que não querem o bolsonarismo. O que o Centrão quer? O Centrão quer um governo bem mais ou menos. É um governo que não vai fazer nada pela população,
mas também não vai atrapalhar demais. São Paulo tem uma economia muito forte, São Paulo é um estado muito industrializado, então por mais que você faça tudo errado no estado de São Paulo, não vai ficar tão ruim. Apesar de que, ó, tá ruim, mas não vai ficar tão ruim assim comparado até outros locais do Brasil que são mais pobres. Então, Centrão quer um governo bem mais ou menos para poder roubar muito. É isso que quer o Centrão. Então o pessoal do Centrão na Assembleia Legislativa de São Paulo já está brigando para isolar os bolsonaristas e falar, não, aqui é um governo de direita, a gente quer os votos dos bolsonaristas para aprovar as medidas que façam com que eles possam roubar mais dinheiro. Mas pro resto, tchau, vocês são aqui, ó, isolados, cargo é coisa nossa, cargo aqui é coisa, fica com a gente. Vocês que se danem, bolsonaristas. Então já está acontecendo essa disputa. Só que agora tem uma outra coisa, lembre-se, o Tarcísio é do Republicanos. O Republicanos já avisou o Lula que vai apoiar o Lula e que, ó, espera alguns meses aí que a bancada evangélica vai te apoiar, mas espera alguns meses, Lula. Não dá pra gente te apoiar agora. A gente ficou aí cometendo assédio eleitoral por meses, vamos chegar depois da eleição e falar, ó, gente, aquilo lá sobre o Lula, esquece tudo que a gente ficou meses falando, não, é o contrário, apoiamos agora o Lula. Não dá. Tem que esperar um tempo para as pessoas esquecerem e eles são especialistas em fazer lavagem cerebral, fazendo a lavagem cerebral para a pessoa esquecer e depois achar normal. Ah, nossa, esse cara que demonizava o Lula agora está apoiando o governo Lula, que coisa. Pois bem, o Republicanos é o partido do Tarcísio. Você acha que o Republicanos vai apoiar o Lula e o Tarcísio não? Tem uma coisa, tem gente no Republicanos que não vai apoiar o governo Lula de jeito nenhum. Damares, duvido que a Damares apoie o governo Lula. E olha, é capaz de ter votação que ela seja obrigada a votar com o governo Lula, viu? Mas a Damares, ela é muito mais ligada à bancada, a uma parte da bancada evangélica que é ligada a Michele Bolsonaro, ao bolsonarismo, ao Malafaia, tudo mais. Ok, apesar que o Malafaia não gosta da Damares. Já o Tarcísio não. O Tarcísio entrou ali. Ah, ele ia pra igreja, tudo mais, ia porque é do Republicanos, ia porque sabia que ia dar voto, mas não é o cara ali, nossa, é o evangélico, papapá, que ele emula um anti-Lula, não. É um cara que vai querer. O que o Tarcísio está pensando hoje é o seguinte, ó, eu quero me reeleger governador de São Paulo daqui 4 anos. Para eu fazer isso, eu vou precisar o quê? De apoio do governo federal. Até porque o Tarcísio esteve no governo Bolsonaro e ele sabe que o governo Bolsonaro cortou verba para infraestrutura, que era o ministério dele, no Nordeste inteiro. Para quê? Para que os governadores do PT e da esquerda que estão lá no Nordeste não pudessem investir nos seus estados para que isso baixasse a aprovação deles. O que não adiantou nada. Todo mundo que o Lula apoiou foi eleito. Mas o governo Bolsonaro fazia isso, cortava a verba, coisa que o governo do PT nunca fez. O governo Lula tinha lá gente do PSDB, que era contra o Lula, disseminava, na época não se chamava fake news, mas disseminava fake news contra ele, mentiras contra ele, e não tinha problema algum. Aqui a gente trabalha pelo Brasil inteiro, não importa se o cara é de direita ou de esquerda, vai receber a verba assim do governo federal. O Tarcísio, ele não deve lembrar disso no governo Lula, porque ele é bolsonarista. Então ele sabe que ele tem que conversar com o Lula, tem que ser amigo do governo Lula para conseguir verbas. Então o Tarcísio, e sabe que se ele for bolsonarista demais, o que vai acontecer é que hoje o PT não é burro como era no governo, não o PT em si, mas o pessoal que está no governo, como era nesses outros governos. Fala, nossa, o cara é oposição a mim, vamos dar verba para ele roubar. Vamos, verba do governo federal aqui para Minas Gerais, comandado pelo Aécio Neves. Não dá, não dá. O governo Lula tem que ser mais esperto. Hoje já está mais esperto. Se o Tarcísio for um governo 100% bolsonarista, sabe o que o governo Lula vai fazer? Não tem mais verba para você não, que a verba vai para ser roubada. Para ser roubada e para ser investida em quem? Em gabinete do ódio? Para ser investido em fascismo? Não. Zero de verba para você. Aí quero ver o Tarcísio se manter em São Paulo sem verba federal. E olha que São Paulo é um estado que tem muito bolsonarista arrogante falando, a gente não precisa, a gente pode se separar do país porque a gente paga mais de imposto do que a gente recebe do governo. Tudo ladainho. Se não receber a verba, o Tarcísio vai ter um problemão administrativo. Então, já para sanar o problema, ele colocou um dos maiores articuladores políticos do lá, que vai apoiar o Lula, no cargo mais importante, que é o Kassab. E os bolsonaristas estão irritadíssimos. Eu não duvido que o Tarcísio vá anunciar nos próximos dias 1 ou 2 bolsonaristas aí para acalmar os ânimos. Mas o problema é o seguinte, que é a parte que a maioria das pessoas não vão entender, eu tenho que te explicar. Na administração pública de um estado como São Paulo, são milhares de cargos. Se anunciar 1 ou 2,
Não é nada, esse pessoal tá de olho em centenas de... O pessoal acostumado com uma rachadinha, tá de olho em centenas de cargos. Aí ele vai dar meia dúzia, um ou dois importantes e meia dúzia assim de cargos de segundo e terceiro escalão, e o resto vai colocar só gente do centrão e gente que tá aqui com um articulador político que está ao lado do Lula. Vamos esperar os próximos episódios para rir ainda mais do bolsonarismo que está sendo traído. Seria bem melhor para São Paulo se o Haddad fosse o governador, não ia precisar de toda essa articulação aí para frear o bolsonarismo e não teria o risco, que veja bem, esse risco sempre há, do bolsonarismo ganhar a queda de braço em algum momento e conseguir colocar as mãos do governo Tarcísio. Sempre há esse risco, viu? Não é que, nossa, não há risco nenhum. Sempre há algum risco. Pequeno, mas há. Se fosse o Haddad governador, não teria. Pois é, peço aí sua inscrição no canal, vamos pra cima aí dessa corja. Falou!